Tiago, capítulo 1, do versículo 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos que forem encontrando, fiquem de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Atentem para a leitura que aqui será feita. Então, Tiago, capítulo 1, do versículo 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Oremos ao Senhor mais uma vez, pedindo a iluminação do seu Espírito sobre nossas vidas. Meu Pai, te rogamos nesse momento que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender a tua palavra. Pai, afasta de nós todo obstáculo, não permita, Senhor, que o nosso coração fique aqui atribulado, preocupado, ansioso, mas que o nosso coração esteja em paz, a ouvir a tua voz, a discernir, Senhor, cada palavra que o Senhor aqui nos dá. Te pedimos assim, seja comigo, tenhas misericórdia de mim, pois sem ti, Senhor, eu não posso fazer nada. Assim eu te oro e eu sei que o Senhor há de nos agraciar mais uma vez, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, eu acredito que você, assim como eu, gosta de ser louvado pelas obras que você faz. Quando você realiza, termina de fazer aquilo que você gosta de fazer, e as pessoas chegam e dizem assim para você: que obra boa você realizou, como é bonito isso que você fez. Isso enche o nosso coração de uma satisfação, porque é natural em nós que nós venhamos nos alegrar, nos satisfazer naquilo, no louvor que a obra que nós realizamos, ela recebe. Irmãos, é uma sensação muito prazerosa, e eu acho que eu estou falando de algo muito comum para nós. Receber, então, reconhecimento, por exemplo, pela casa arrumada. Está lá, o esposo chega do trabalho e encontra a casa arrumadinha e diz: meu amor, que casa arrumada, que casa cheirosa. Como é bom ouvir isso ou vice-versa. Como é bom também ouvir de outros o seguinte: você criou bem o seu filho, como os seus filhos são educados, de maneira que você é honrado e você recebe louvor pela educação que você deu aos filhos. Isso não é pecado, isso deve alegrar o teu coração, isso deve ser buscado por você, receber o louvor pelas obras que você realiza. Ou talvez lá no seu escritório, quando você estava lá fechando o caixa, de repente você fez um cálculo, uma conta em que as pessoas chegaram e disseram: eu não sei como você conseguiu realizar isso. E você percebe que fez algo ali extraordinário, um dom, algo que Deus lhe deu para fazer, e aquilo enche seu coração de satisfação. Isto é muito bom, irmãos. Isto é um reflexo daquilo que a Bíblia chama de a imagem e semelhança de Deus em nós. Você e eu fomos criados à imagem e semelhança de quem? Do homem? Não. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, nos diz que Deus nos fez: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós encontramos a nossa identidade em Deus. É Deus quem diz quem de fato nós somos. E aí, essa imagem de Deus em nós coloca também no nosso coração algo muito semelhante ao que Deus experimenta. Da mesma forma como nos satisfazemos quando somos louvados pelas obras que realizamos, Deus também se satisfaz com o louvor que a criação dele, com as obras dele, que as obras dele recebe. Deus também se satisfaz quando a sua igreja aqui no mundo é louvada, quando os seus servos, quando eu e você recebemos louvor pelas virtudes de Deus que são manifestas através da nossa vida. Quando o vizinho chega para nós e diz: eu vejo algo diferente em você, eu vejo a paciência de Jesus Cristo em você. Quando lá no trabalho alguém olha para você e vê a tranquilidade e a paz que é própria do Espírito e que excede todo o entendimento. Quando a paz de Deus nos enche e se torna, irmãos, um outdoor ou se torna uma mensagem dos céus àqueles que vivem aqui na terra. Deus se satisfaz quando isso acontece, porque todas as vezes que as virtudes de Deus são vistas em nós, Deus é louvado, Deus é glorificado.
É por isso que Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em outras palavras, quer você faça as coisas mais pequenas dessa vida, que Deus seja visto naquilo que você está fazendo, para que o nome dele seja glorificado através da sua criatura que somos nós. O contrário também é terrível, porque o contrário é uma igreja, irmãos, que não testemunha de Cristo, é uma igreja que não testemunha de Deus, que envergonha a Deus e que traz tristeza a Deus. O Espírito Santo, como pessoa, ele tem sentimentos, e Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo que há em você. Não faça com que o Espírito Santo olhe para as tuas atitudes, para os teus pensamentos, para aquilo que você tem feito e se entristeça. Pelo contrário, busque glorificar a Deus, manifeste as virtudes de Deus em sua vida. Hoje nós veremos aqui nessa parte da epístola de Tiago, irmãos, do versículo 16 ao 18, que Deus ele nos gerou pela sua palavra e nos dotou de santidade para que o seu nome seja louvado em nossa maneira de viver. Você que chegou aqui nessa noite, a palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus nos gerou, e nos gerou pela sua palavra, por aquilo que Ele fala, para que a sua vida pudesse testemunhar dos céus aqui na terra. Ele te capacitou para isso. Ele te deu o Espírito Santo para que por meio do Espírito Santo as pessoas pudessem enxergar a Deus lá na sua escola, lá na sua família, lá na sua rua, lá no seu trabalho, lá no ciclo de amizade onde você vive. Deus deseja ser conhecido através da tua vida. Quando pensamos isso, irmãos, percebemos que sobre nós há um peso de responsabilidade muito grande. Percebemos que estamos aqui para cumprir uma missão, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. E se nós não cumprirmos bem isso, Deus há de pedir contas. Então, que nessa noite você entenda que Deus te gerou, que Deus te fez nascer de novo pela palavra dele, e te dotou com o Espírito Santo para que você seja santo e as virtudes do Senhor sejam manifestas em sua vida. Então, vamos entender aqui o contexto para a gente entender exatamente a mensagem que Deus está aqui nos trazendo nessa passagem. Tiago havia acabado de exortar os irmãos acerca do erro de colocar Deus na origem do pecado. Domingo passado teve irmão que saiu daqui, assim, pastor pegou pesado. A palavra do Senhor pegou pesado, porque um erro que estava acontecendo na igreja a quem Tiago se dirige era que alguns irmãos acreditavam que era Deus quem estava gerando pecado no coração deles e que possivelmente as tribulações estavam deixando eles mais vulneráveis a cometerem pecado. E aí Tiago vai dizer, nada disso, longe disso, não compreendam dessa forma, porque o pecado não vem de Deus, o pecado vem de onde? Das cobiças e dos desejos de vocês. E aí entendemos um pouco mais da nossa natureza, que o nosso coração não é como o mundo pinta, de que você deve viver segundo o teu coração, que vai tudo dar certo, porque você, guiado pelo coração, você vai no caminho certo. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que o coração é enganoso. Se deixar levar pelo coração é estar sem rumo, é estar perdido aqui. Irmãos, Tiago ele revela que o pecado é filho das nossas cobiças e não de Deus. De maneira que o pecado, uma vez realizado, o fim dele é a morte. O desejo, a cobiça, que uma vez concretizada, gera o pecado cometido, ele gera a morte. Então, essa cadeia aí, irmãos, é uma cadeia fatal para a vida de alguém. Para alguém que se deixa levar pelos seus próprios desejos e pelo seu próprio coração e não por aquilo que Deus ensina na sua santa palavra. Porque é a palavra quem é o nosso norte, é a palavra quem nos guia, é a palavra, irmãos, que nos orienta no caminho que devemos seguir e não os nossos pensamentos. A igreja, irmãos, recebe essas palavras, essa igreja que Tiago escreveu para elas em dias difíceis. E você lidar com o pecado nos dias difíceis não é fácil. Você lidar com o pecado nos dias que vai tudo bom é complicado, imagina nos dias difíceis. Que você se olha diante de uma tribulação e diz, não, agora eu tenho que cometer isso, esse erro, essa falha, sair dos caminhos do Senhor porque as circunstâncias me pressionam a fazer isso. Você está sujeito a viver isso. Tiago, irmão, sabia que nos dias da provação o nosso coração pode se deixar levar pelos desejos e não pela santidade. Imagine você sendo provado. Imagine você sendo afrontado. As pessoas
lançando palavras ferinas contra você. Naturalmente, a nossa tendência é revidar, é se vingar, é pagar na mesma moeda, é fazer o mal que mais odiamos sofrer, né? Porque a vingança é sempre assim. Se eu sofri um mal, odiei, eu quero fazer exatamente o mal que eu realizei, e entramos então num ciclo vicioso, que não cessa nunca, a não ser que haja perdão. Nos dias da provação, nós somos levados a fazer isso, a querer deixar o nosso coração dominar a nossa vida, e não Deus e o Espírito Santo de Deus dominar a nossa vida. E quando assim somos levados, então nós nos distanciamos do Senhor e não temos como viver a vida que Deus deseja para nós. E Tiago tinha em mente uma igreja que estava passando por tribulações, por provações, por lutas. Precisamos compreender que Deus nos fez o seu povo. Você é povo de Deus, você é ovelha do Senhor, povo escolhido, propriedade de Deus. Foi Deus quem te gerou. E Deus te gerou para que você possa ter uma vida de santidade, uma vida consagrada e entregue só a Ele. Só a Ele. Essa palavra consagração, né? Ela significa consagração está na mesma santidade. Ou seja, participar da mesma santidade. O que era alguém consagrado, irmãos? É alguém que participa da santidade de Deus, é alguém onde as virtudes de Deus fazem parte da vida dele, de maneira que Deus é visto naquilo que ele faz. Deus nos fez seu povo, e um povo que deve ser consagrado a Ele. Você não pode estar com o coração dividido. Você não pode estar como se diz, um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Você não pode estar servindo a dois senhores, a Deus e a Mamon, ou a Deus e aos teus próprios desejos e ao teu próprio coração. Irmãos, de uma forma inexplicável, Deus deseja ser louvado por aquilo que nós fazemos. Antes de prosseguir, deixa eu fazer uma pergunta a você. Quando você faz hoje, Deus te dá a oportunidade de fazer um check-up na tua vida. Deus é glorificado nas tuas palavras? Deus é glorificado nas tuas atitudes? Quando as pessoas olham para você, elas dizem, eu vejo Deus em você. Quando as pessoas conversam com você, elas dizem assim, como é bom ouvir ou ter você do meu lado, porque você tem os ouvidos de Deus. Porque você escuta ponderando, não pronto a me acusar, não pronto a me julgar, mas a me dar a paz, a me transmitir a paz de Deus, a graça de Deus. Irmãos, de uma forma que eu não consigo explicar, Deus quer ser louvado através da tua vida. E você veio aqui nessa noite porque você precisa entender isso, que a luz de Deus precisa resplandecer mais em você, que a luz que estava outrora apagada precisa brilhar cada vez mais. Aquela luzinha, né, que está de penumbra, já cessando, já virando trevas, nessa noite precisa ser reacendida, precisa voltar a brilhar lá em casa, para que o seu cônjuge, para que os seus filhos possam ver a santidade de Deus em você. E eu vou lhe dizer uma boa notícia, Deus nos capacita, Deus nos dota com dons dos céus para que nós possamos fazer isso. Deus não só nos exige isso, Deus nos dá a condição para que nós possamos fazer isso. E se você nessa noite diz, pastor, está muito difícil minha luzinha brilhar, Senhor. Minha luzinha está tão pequenininha, fez aquelas luzinhas de árvore de Natal, a última a ser apagada. Tão pequenininha, Senhor. Saiba que isso não depende de você, isso depende de Deus, e Tiago vai nos mostrar aqui. Porque é Deus quem dá dons, é Deus quem põe boas dádivas em nossas vidas, é Deus quem nos capacita para que nós possamos resplandecer, irmãos, a perfeição de Deus aqui na terra, entre os homens. Vejamos então como Tiago nos mostra isso. Primeiramente, Tiago vai nos mostrar aqui nessa passagem que a igreja ela deve fugir do auto-engano do pecado que macula a glória de Deus em sua vida. O que Tiago está dizendo é o seguinte, olha, fujam do auto-engano, da autossabotagem, que o teu coração vai fazer para tentar enganar, perverter a tua vida. Você já conversou com alguém tolo
todo tolo, ele não conhece a si mesmo, né? Todo tolo, ele não conhece a si mesmo. Ele acha que já tem controle sobre o seu coração. Ele acha que nada nem ninguém pode lhe influenciar. Ele acha que é senhor da sua própria vida. Ele está tão firme, ele está tão forte como prego em gelatina. Mas ele não se dá conta disso, né? Tiago estava preocupado com aquela igreja quando ele escreveu, porque Tiago fala a uma igreja que estava correndo o risco de se enganar, de se deixar enganar pelas circunstâncias que estavam vivendo. Veja o que ele diz no versículo 16. Ele diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Por que ele diz não vos enganeis? Não vos enganeis porque ele havia acabado de dizer anteriormente que alguém poderia julgar que o problema na sua vida, o pecado em sua vida vinha de Deus. E ele via isso como um engano. Ele via isso como um engano. E eu vou lhe dizer mais o seguinte: o seu coração, ele é mestre em enganação. O seu coração, ele tem as artimanhas para enrolar você, enganar você, engodar você e colocar você num caminho distante de Deus. E se você for um tolo, você não vai nem perceber isso, porque você vai achar que está tudo indo legal demais. Tiago diz: não vos enganeis. Não escutem o que o coração de vocês dizem, porque o coração de vocês, quando julga vocês mesmos, eles vão sempre dizer: espelho, espelho meu, tem alguém mais santo do que eu? Irmãos, veja o que Jeremias, capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. A pergunta: quem o conhecerá? Quem vai conhecer o seu coração? Nem você mesmo. Nem você mesmo. Há momentos que você não vai perceber o que o teu coração está tramando. Você que é cristão, você sabe muito bem. Há um mito, né, grego que diz a história da fênix. A fênix era uma ave que sempre que ela morria e era queimada, ela ressurgia das cinzas, né? Às vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos: não, esse pecado aqui está completamente dominado, ele está guardado aqui, ele não vai se manifestar. E de uma hora para outra, de repente, ele surge como uma fênix, ressurgindo das cinzas, e toma conta de você, e o poder é tão avassalador que quando você vem acordar, ele já te levou a transgredir a vontade de Deus. E você na sua tolice dizendo: eu consigo governar ele, eu consigo dominar ele, não vai me pegar. O tolo sempre acha assim, ele é sempre forte demais. Mas o profeta diz: enganoso é o coração. Quem pode conhecer? Quem pode andar nesse terreno aí que está aí no teu peito batendo? Quem pode andar aí e dizer: eu conheço, eu sei. Você convive com o teu cônjuge, dorme com ele, acorda com ele, e todo dia é uma novidade. Todo dia é uma novidade, ou não é? É. E você diz: mas rapaz, você fazia isso, era? Eu estou vendo agora, depois de não sei quanto tempo de convivência. Irmãos, quem é que pode conhecer o coração humano? Tiago exorta aos irmãos dizendo: não vos enganeis. E eu queria que você atentasse para esse versículo 16, porque aqui o verbo enganar, lá no original, no grego, quer dizer o seguinte: andar errante sem rumo. O que Tiago está dizendo é o seguinte: olha, não se deixem conduzir de forma errante, sem rumo, sem direção. Em outras palavras, o que ele está dizendo, no estado de perdição, como quem está perdido. Porque vocês não estão perdidos, igreja. Porque vocês têm um norte. Porque Deus deu um norte a vocês para que vocês possam olhar para Jesus e saber como se guiar. Então, não andem errante. Detalhe, ele diz isso numa voz passiva. Me permitam aqui relembrar um pouquinho do português a vocês. Numa voz passiva, quer dizer o seguinte, que agora o sujeito é quem recebe a ação. Então, quando ele diz: não vos enganeis, o que ele está dizendo é o seguinte: diante das circunstâncias, não se deixem seduzir pelo engano, para que vocês não andem perdidos, para que vocês não façam da vida um grande labirinto que vocês não saibam onde entrar e onde sair. Deus deu a vida a vocês, pois diz Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a gente não está perdido. Quando alguém se deixa enganar, esse alguém sim se torna errante, sem rumo, perdido. Não sabe o sentido da vida. Não sabe como ajustar
a direção da sua vida. Você que chegou aqui nessa noite, escuta o que Deus está falando aqui nessa passagem para nós. Cuide para que o teu coração não queira tornar agradável aquilo que Deus abomina. Sabe por quê? Porque quando o coração começa nesse engano, ele tenta enganar e dizer, não, mas isso aí todo mundo faz. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu sei que essa mensagem vai para a internet, e é bom que aqueles que me escutam ouçam isso. Irmãos, eu fico envergonhado. Eu tenho um grupo lá na internet, Escola de Pregadores, no WhatsApp. Nós temos mais de 200 pregadores. E sabe uma coisa que me incomoda, irmãos? É que há muitos líderes que estão lá, que os caras simplesmente plagiam, roubam direitos autorais de livros e que estão lá querendo compartilhar. Pastor, eu posso compartilhar esse livro? Eu pergunto logo. O do autor permitiu? Não. A editora permitiu? Não. E por que você está querendo compartilhar esse livro? É para abençoar o reino de Deus. Espera aí, meu irmão, você está roubando. Você está quebrando lá o mandamento do Senhor. Não furtarás. Você não pode pegar algo do outro. Você está quebrando a lei do Senhor. E aí há uma naturalidade, e eu acredito que tem muita gente nessa onda, né? Aquele compartilhamento de PDF. Sabe o que é isso, irmãos? É o pecado do coração enganando. Ele engana, ele ludibria mesmo, ele tem suas artimanhas, e ele vai querer fazer, sabe o que da sua vida? Não é só no compartilhamento de PDF, porque talvez você nem saiba nem o que é isso, mas é querendo fazer com que você olhe para aquilo que Deus abomina como coisa boa, e no final das contas dizer ainda para aquilo, foi Deus quem me deu, foi Deus quem me permitiu aquilo ali. Cuidado com o teu coração. A infidelidade nos dízimos não tem justificativa. Tem gente que é infiel e diz, não, mas é porque apertou lá em casa. Fidelidade, irmãos. E a Bíblia é muito clara com relação a isso. É roubar a Deus. Não existe desculpa. Não deixe teu coração te enganar. Da mesma forma, a intemperança e a vingança, irmãos, também não são justificáveis. E eu digo mais a você, essa vingançazinha que você tem dito, eu vou comer ela porque vingança é um prato que se come frio. Essa vingança aí não se justifica, sabe por quê? Porque a justificativa para qualquer ato de vingança ou para qualquer pecado é um aval para você cometer ele novamente. E o que você precisa é se arrepender e pedir graça a Deus, perdoar quem precisa ser perdoado e dizer, eu não vou me envolver naquilo que Deus não se agrada. Vigia o auto-engano do teu coração, para que o louvor que Deus espera da tua vida não seja tirado, para que lá dentro da sua família Deus seja louvado, para que as pessoas olhem para dentro da sua família, para o teu lar e digam, como esse casal é um casal abençoado. Eu vejo a presença de Deus, a graça de Deus na vida dele, na vida dela. Em segundo lugar, Tiago também nos mostra aqui, irmãos, que a igreja recebeu dos céus o dom perfeito para a glória de Deus. A igreja que somos nós, o povo de Deus, aqueles que creem em Jesus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que creem, confessam e professam Jesus com a sua vida, receberam de Deus uma dádiva, um presente, um favor, que é um favor perfeito, e não tem falha não é aquele presente quebrado não, viu? Com aquela caixa bonita que você recebeu, de repente você balança assim, quando você abre, o bichinho está todo quebrado, uma parte para um lado, parte para o outro. Não é por aí. É um dom perfeito. É um dom perfeito. No versículo 17, observe aí na sua Bíblia, não deixe sua Bíblia aberta. Tiago, ele nos mostra quem é aquele que capacita a igreja a viver para o louvor de Deus. Ele diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que é que ele está dizendo aqui? Tudo de bom que você faz, tudo de bom que flui de você, vem de Deus. E a lógica é simples, o diabo não pode fazer nada de bom. O diabo, ele é enganador por natureza. Quando ele estava lá no jardim do Éden, sabe o que foi que ele fez? Chegou para Eva e disse assim, olha Eva, a questão é o seguinte, tu vai, come daquele fruto, porque o que Deus está te dizendo para tu não comer, na verdade, quando tu comer, tu serás como Deus.
conhecedora do bem e do mal. O pai da mentira, né? Mentiroso diabo. E tem gente ainda que brinca com mentira. Ah, mentirinha, né? Não existe isso. Mentira vem do diabo. O primeiro a mentir, conforme as Escrituras, foi o diabo. E quem mente empresta a sua boca para o diabo. Não tem outro caminho, não. Pastor, está sendo duro demais. Não estou sendo duro. É o que a palavra do Senhor nos mostra. Isso aqui não é novidade para ninguém aqui. Quem mente, irmãos, quem se deixa usar pela mentira, está dando espaço para o diabo. Abriu um escancarão, uma brecha para o diabo. O diabo é mentiroso. O diabo, muitas vezes, quando ele nos dá alguma coisa achando que... Ele quer nos dar alguma coisa achando que a gente pensa que é até coisa boa, né? E tem alguns que comem daquilo ali, dos manjares do diabo lá, e se saboreiam. Só que o diabo depois, ele tem um negócio, ele pede conta, ele puxa o tapete, ele nos dá uma queda. Ele nos dá uma queda, porque ele não faz nada de graça. O papel dele é matar, roubar e destruir. E ele vai cumprir esse propósito para aqueles que estão bebendo e se alimentando das coisas do diabo. Daqueles que estão envolvidos, irmãos, em mentiras. Para aqueles que estão envolvidos com parto, com coisa ruim. Como diria um pastor, amigo meu, né? Com capiroto. De onde vêm as boas obras da igreja, irmãos? De onde vêm as boas obras que a igreja realiza? A luz que há em nós? De Deus a resposta é essa. E Tiago nos mostra aqui. Daquele em quem não há mudanças, daquele que fala e cumpre, daquele, irmãos, que não muda como muda os pensamentos humanos, que hoje diz para você, eu te amo, e amanhã já não te ama mais. Hoje te abraça e te cheira, amanhã te quer longe. Essa mudança, irmãos, não pode existir em Deus. Deus é misericordioso, será infinitamente misericordioso. Deus é amor e será eternamente amoroso. Ele é e Ele sempre será. Ele é o eu sou. Aquele que não muda, irmãos. Aquele que foi com Moisés. Aquele que foi com Jeremias, com Isaías, com todos os profetas. Aquele que foi com João Batista, que foi com Jesus, que foi com Paulo e é com a igreja dos nossos dias. Ele não muda. E é Ele, irmãos, quem dá o dom perfeito para que nós possamos viver para a glória do seu santo nome. Ele não muda. É Deus que nos capacita, irmãos, com virtudes para que possamos testemunhar dele na nossa casa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você talvez esteja sentindo dificuldades para testemunhar de Deus em casa. E sabe por que é difícil testemunhar em casa? Porque em casa a gente se despe dessas máscaras que a gente coloca para estar na igreja, no trabalho. Aqui você entrou ali, você já começou a vestir psicologicamente uma máscara. Não, agora eu tenho que me comportar como crente, tenho que ser um homem de Deus, mulher de Deus, falar como crente, atentar para o que está sendo dito. Aí chega em casa, tira a roupa, e aí só Deus e o diabo é quem sabe realmente quem é você lá dentro de casa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus conhece seu coração. E é Deus quem dá boas dádivas. Boas dádivas aqui são virtudes que vêm do céu para as nossas vidas, para que a gente possa testemunhar de Deus. É Deus quem dá. Se você tem orado, se você tem percebido e pedido a Deus, Senhor, eu quero, Senhor, a tua virtude em mim. Eu quero ser um bom marido, eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser um bom filho. Eu quero que os meus filhos comecem a aprender Jesus, não é lá do púlpito da igreja, mas é do meu testemunho em casa. Deus, irmãos, é maravilhoso. Deus é liberal e vai lhe dar. Peça de todo o teu coração, com fé. Peça com fé, irmãos. Pastor, eu não recebi. Eu vou lhe dizer qual é o problema, o obstáculo que acontece quando você pede essas coisas ao Senhor, essas virtudes, e Deus não lhe dá. Você não pediu de todo o coração. Você pediu da boca para fora. Porque se você empenhou todo o teu coração nesse pedido, você não vai se satisfazer enquanto a tua vida não estiver mais santa. E Deus vai te ajudar para isso. Te fazer uma boa filha, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa. O problema é que a gente pede, mas pede equivocado. A gente pede de forma errada. A gente pede para satisfazer os nossos próprios desejos, cobiças do coração. A gente não pede para que Deus seja glorificado e de todo o coração. Irmãos,
Que Deus seja visto na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja. Aqui na igreja é muito fácil, né? Que é luz brilhando no meio da luz. Ou algumas luzes lá tentando brilhar, né? As dádivas que vêm de Deus em nossas vidas têm um fim, não têm um fim em si mesmas. Porque se você faz de uma dádiva de Deus um fim, você se torna um idólatra. Você faz até mesmo de uma virtude, né, uma idolatria. E Deus não quer que nenhuma virtude tenha um fim em si mesma. As virtudes têm um fim em Deus. Você é mais santo, você abomina o pecado, você rejeita o pecado. Não é porque fazer isso é agradável para você apenas, mas porque fazer isso traz louvor a Deus, glorifica a Deus. Por isso Paulo vai dizer lá em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas, tudo é para ele. E se não for para ele, se minha vida, e se meus filhos, se minha filhinha não for para ele, Senhor, vai se tornar um ídolo na sua família e vai perverter sua vida e a vida da sua família. Quantos nessa noite não vieram à igreja porque fizeram do trabalho um ídolo? Quantos não estão vivendo no valor de mamon, do dinheiro, das riquezas? Estão se destruindo uns aos outros, porque fizeram da riqueza, né, um Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Sabe quando é que essas coisas dessa vida se tornam um Deus? Quando você começa a usufruir das coisas dessa vida com um fim em si mesmo. Nada dessa vida, irmãos, tem um fim em si mesmo. Pastor, nem a minha esposa tem um fim em si mesmo, de forma alguma. Sabe por quê? Porque quando eu começo então a me deleitar no relacionamento conjugal que eu tenho, no amor que eu tenho pela minha esposa e no amor que eu dou a ela, irmão, sabe o que é que eu vejo? Eu vejo a bênção de Deus, eu vejo a mão de Deus. Eu não vejo só o prazer de estar com ela, porque ela não é o fim. Irmãos, essa relação que eu tenho com minha esposa gera no meu coração gratidão. E eu percebo que o mundo à minha volta me coloca em uma série de relacionamentos onde eu posso glorificar a Deus, onde eu posso fazer das minhas riquezas, do meu trabalho, dos meus bens, dos meus amigos, irmãos, um meio de glorificar e adorar a Deus. Mas quando eu pego qualquer coisa dessa vida e faço dessa coisa um fim em si mesmo, eu estou ali criando um ídolo. Um ídolo. Quem são os seus ídolos? Pastor, eu não tenho. Lembra que eu falei que o tolo é forte demais? Tolo. Eu sou bom, eu sou o cara. Irmãos, entendam bem o que Paulo está dizendo aqui, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nada do que você tem, nada do que você é tem que ter um fim em si mesmo, o fim é em Deus. É só meios que Deus está te dando para você glorificar a Ele. Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela família que você tem, pelos filhos que você tem, pela saúde que você tem, pela tua pouca visão, mesmo que seja bem pouquinho, que você vê tudo embaçado. E já não vê mais a beleza da tua esposa, a beleza do teu esposo, a beleza dos teus filhos. Agradeça a Deus e diga: Senhor, eu te agradeço. Porque essa pouca visão, mesmo sendo pouca, é só um meio para eu dizer: Senhor, muito obrigado. Porque veio de ti e volta para ti. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A igreja está dotada para o louvor de Deus. Mesmo que as lutas sejam grandes, o Espírito Santo nos auxilia a suportá-las de tal forma que o nome de Deus é glorificado em nós. O dom perfeito de Deus que recebemos nos dá forças para dizer como José do Egito. Escute bem o que José disse. E você que não conhece bem a história de José, eu vou narrar para você de novo. José estava lá dentro da casa de Potifar, um homem respeitado no Egito, um líder. A mulher dele não era uma mulher feia, provavelmente era uma mulher belíssima. José, nos seus poucos anos, está lá dentro da casa do seu senhor, trabalhando para Potifar. E a mulher de Potifar, que a Bíblia não revela o nome, mas chama-se mulher de Potifar, chega para José, começa a se encantar com ele, é dominada pelo desejo do seu coração e diz: eu quero esse rapaz na minha cama. Começa a desejar José.
Aí José olha para ela e diz o seguinte, Gênesis 39, versículo 9. Cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele está dizendo o seguinte, eu ficaria 2, 3, 4, 5 minutos contigo, teria uma noite de prazer e o peso na consciência pelo resto da vida de ter traído o meu Senhor e de, acima de ter traído o meu Senhor, ter pecado contra Deus, transgredido a vontade do Senhor, adulterado, me prostituído, fazendo da prostituição Deus um ídolo, um fim em si mesmo, o prazer da carne como um fim em si mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O dom perfeito, a dádiva que vem dos céus para nós, ela nos capacita, irmãos, por meio do Espírito Santo, a dizer não ao pecado, a não deixar o nosso coração ser seduzido pelo pecado, a orar ao Senhor, a resistir ao diabo, até que o diabo fuja de nós. Ele bate em retirada, eu não vou mais aperrear esse, eu não tenho como aperrear, porque ele resiste. Aquele que criou os astros luminares, que Tiago chama aqui de o Pai das luzes, é o mesmo que nos deu o poder para testemunhar da sua santidade. Então você não está fraco. E como Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu estou. Amém? Por fim, para encerrarmos aqui, Tiago ainda nos mostra aqui nessa passagem que a igreja ela foi gerada para ser consagrada a Deus. A igreja recebe de Deus o dom, é capacitada com as dádivas dos céus, com o dom perfeito do céu, mas essa igreja também ela foi gerada. Deus fez com que ela nascesse, esse povo nascesse, para que esse povo pudesse experimentar a mesma santidade de Deus. Tiago revela quem gera filhos para Deus e o meio para isso. E eu queria que você atentasse para aqui, porque tem muita gente dizendo assim, pastor, ora pelo meu marido, pastor, para ver se ele se converte. Ora pelo meu filho para ver se ele se converte. Eu digo para vocês, eu não tenho força para isso. Assim, para converter, né? Para orar eu tenho, mas para converter eu não tenho. E Tiago vai dizer aqui. Primeiramente, Tiago vai dizer que é Deus quem gera segundo a sua soberana vontade. Veja aí versículo 18. Ele diz assim, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou. Ele está se referindo aqui a Deus. Segundo o querer de quem? De Tiago? Da igreja? De Paulo? De Pedro? Do pastor? De jeito nenhum, de Deus. É Deus quem faz o homem nascer de novo. É Deus quem muda a visão para que nós possamos enxergar a vida pela perspectiva de Deus e confiando em Deus e vendo Deus não só, conhecendo a Deus não só de ouvir falar, mas vendo com os nossos olhos. Não basta apenas querer que alguém se torne santo, é preciso que Deus queira primeiro. E a gente tem que aprender isso. Porque às vezes a gente está colocando sobre nós um fardo, querendo fazer o que só Deus pode fazer. Eu queria tanto que minha família se convertesse, Senhor. Queria tanto, eu sei que você quer isso, você tem orado, você tem buscado isso. Mas não se esqueça que o nascer de novo, o gerar, é Deus quem gera, não é você. E Deus mostra aqui ainda qual é o meio que Ele usa, qual é o instrumento que Ele usa para isso. E o meio que Deus usa é a palavra dEle. Aquilo que você nessa noite está ouvindo aqui é a palavra de Deus. O que nós estamos lendo, explicando para você, é a palavra de Deus poderosa, capaz de tirar esse coração velho de pedra aí e dar um coração de carne, sensível à voz de Deus. Tiago diz na parte B do versículo 18b, ele diz assim: Ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade. Amém? Você lembra quando você foi gerado? Eu não lembro bem, não. Eu não lembro bem, não é sério. Tem gente que lembra, né, com tanta... Eu não lembro, porque no meu caso foi uma coisa meio louca, assim. Eu estava num acampamento, Deus tocou no meu coração através de uma mensagem, né? Eu no outro dia fui para uma festa lá da banana, lá vizinha Macaparana, né? Me envolvi com tanta coisa ruim, quase que não chegava em casa, né? Naquele dia eu só lembro na manhã seguinte, quando eu acordei com o coração angustiado. E dali em diante Deus disse bem assim: olha, você não tem mais papo com festa não. E tirou de mim todo o prazer que eu tinha.
naquele forró, naquela bebedeira. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus em algum momento operou no meu coração ali, me fazendo mudar, me fazendo olhar para aquilo que antes me trazia prazer como algo que causa nojo. Porque ter Jesus no coração não é vir só para a igreja, né? Oh, estou frequentando a igreja, comprei logo uma Bíblia lá de Genebra, botei debaixo do braço, vou para a igreja. Não cola, não é assim, né? A mudança começa dentro do coração. E a palavra do Senhor é quem faz isso na nossa vida. Se lembra com você? Você lembra aquela mudança maravilhosa? Como Deus mudou a tua visão? Como Deus te deu prazeres em coisas que outra hora você não tinha prazer? Como Deus te fez nascer de novo da água e do Espírito? Só plantando a palavra de Deus nos corações de nossos filhos é que nós podemos esperar a conversão sincera deles. Não adianta trazer para a igreja. Não adianta fazer rituais com eles. Se ama seu filho, quer ver ele ao lado de Deus, na glória de Deus, ensina a palavra de Deus a eles. Os pais que nessa noite trouxeram os filhos aqui, vocês querem ver a Sara nos caminhos do Senhor? Ensina a palavra de Deus a ela. Porque é a palavra de Deus quem gera no coração. Filhos, quem faz filhos é a palavra. E se a palavra não penetrar o coraçãozinho, não vai surtir, não há frutos, a semente não chega, não há como crescer. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Para que então Deus gera filhos? Para que Deus gera filhos? E aí Tiago termina dizendo assim, versículo 18, parte C. Ele diz, para que fôssemos como que as primícias, ou como que primícias das suas criaturas. Ou seja, para que sejamos entregues como oferta consagrada a Deus. E assim seu nome será louvado através de nós. Uma observação aqui importante. Sabe o que é uma primícia? Primícias são os primeiros frutos. A primícia tanto era um ato de consagração a Deus em que eu reconhecia, né, que Deus era Senhor da lavoura, então eu dava os melhores dos meus frutos. Deus era Senhor do rebanho, como foi com Caim e Abel, lembram? Né? E eles davam o melhor da ovelhinha, o melhor do fruto da terra, se bem que Caim não fez isso, né? A primícia são os primeiros frutos, o melhor, aquele fruto do vigor, e você entrega a Deus. E Tiago está dizendo, vocês são para que nós fôssemos como que a primícia de quê? Das suas criaturas. Ou seja, Deus nos salvou para que nós possamos viver para a glória dele, para que nós possamos ser consagrados para ele. E a primícia também pode se referir ao melhor de Deus. Ao melhor de Deus. Dar o melhor a Deus é dar as primícias da minha vida. E nós precisamos fazer isso. Amém? Concluindo aqui minhas palavras, irmãos, amigos, vocês que estão aqui nos visitando nessa noite, vocês que estão ouvindo o Evangelho, tome cuidado com o teu coração enganador. Tome cuidado, pois seguir os rumos do coração é seguir um caminho para longe de Deus. É entrar numa caminhada de trevas. Entrar num labirinto dentro de si mesmo. É se deixar seguir, se deixar guiar pelo próprio coração. Lembre-se que nós fomos gerados por Deus. Se você é um cristão, você foi gerado por Deus. Foi Deus quem te gerou por meio da palavra, por meio da atuação do Espírito em tua vida, que te fez enxergar na palavra a voz de Deus, para que o nome dele, o nome de Deus, fosse testemunhado em você. Cuidado com o teu coração enganador, porque o teu coração vai querer mudar isso em você. Sendo assim, meu irmão, escute essas últimas palavras. Esteja sempre atento à direção que o teu coração quer seguir. Duvide sempre do seu coração. Antes de ser impossível dizer, agora eu já sei o que é que eu devo fazer, pergunte, peraí, deixa eu conversar um pouco comigo mesmo. Praticar o solilóquio, aquela conversa íntima, sozinha, consigo mesmo. Peraí, coração, para onde tu queres me levar? Por que tu queres fazer isso? Por que tu estás fazendo o que estás fazendo? Onde é que tu queres me colocar? E eu lhe digo o seguinte, busque avaliar tuas escolhas pela palavra de Deus e nunca pelo coração apenas. Porque deixar o teu coração guiar a tua vida é grande tolice.
A maior prova de que a palavra de Deus chegou até os nossos corações, irmãos, não é a eloquência, a capacidade de falar bem, de ser entendido. Isso é muito fácil. Você faz um curso de oratória, aprende uma palavrinha aqui, um vocabulário bom ali, umas palavras que as pessoas gostam de ouvir. Isso é fácil. Irmãos, a maior prova de que a palavra de Deus chegou nos nossos corações são as nossas obras. Tiago vai dizer mais à frente, a fé sem obras é morta. Eu sou um servo de Deus e a vida não muda. Nunca foi gerado por Deus, nunca foi gerado pela palavra, nunca foi primícia de verdade a Deus. A maior prova de que a palavra chegou aos nossos corações são as obras, que são como luz, que brilham, refletem, que anunciam as virtudes de Deus, desde que sua mãe, desde que sua avó, desde que sua tia veja isso em você. E aí você vai poder dizer, a palavra de Deus chegou ao meu coração. Porque Deus será glorificado em tua vida. Que Deus te dê a oportunidade dessa semana. Que Deus faça essa mensagem rodopiar dentro do teu coração. Que faça você ouvir depois lá no Facebook de novo, para refletir direitinho, não foi o que eu disse aqui. Se o que eu disse está na palavra ou não. Para que Deus quebre esse coração duro aí. E entre, faça morada e você seja um farol dele aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus.